Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, alunos, ouvintes. A alegria está iniciando esta aula sobre Cristologia. Nós iremos rever os conceitos teológicos no Evangelho segundo São João. O nosso curso é Conhecendo Jesus Humano através dos seus ensinamentos que foram registrados pelos apóstolos. Os irmãos estão estudando o livro de João e a ideia era transferir para um caderno todas as vezes que aparece a palavra em si, o Senhor Jesus, ou qualquer palavra relativa a Jesus ou ao Verbo. E vamos retomando o nosso tema e levantando os conceitos teológicos do Evangelho de João. É bom ler o livro inteiro várias vezes e destacar os temas teológicos como começamos nas aulas anteriores. Para recomeçar, o capítulo 1 trata do Verbo encarnado, que diz capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. Esse princípio não é um tempo mensurável, um tempo que possa ser determinado. No princípio era o Verbo, na eternidade o Verbo era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era a procedência divina. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Esse texto mostra a natureza divina de Jesus, Deus de Deus, luz de luz. Ele era no princípio, estava com Deus, distinto de Deus. Ele era Deus da mesma substância do Pai. Ele estava no princípio com Deus, distinto de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dele. Sem Ele, nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz que a vida resplandece nas trevas, na morte, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevalecem contra a luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio com o testemunho da luz e dela testificasse, a fim de que todos crescem e vissem a luz através do seu intermédio. Uma ideia nesse texto que Jesus é a luz enquanto origem, João Batista é luz enquanto refletor. Capítulo 8 do Evangelho de João, ele fala que ele é a luz do mundo e depois fala que nós somos a luz do mundo. A luz que ele é luz enquanto fonte, a luz enquanto origem, e nós somos luzes enquanto refletores ou espelhos, através dos quais refletimos o seu brilho, refletimos o seu fulgor, através do nosso viver, atrelado e ligado a Ele. Então, queridos, quando ele fala, já estás limpos, pela palavra que eu vos tenho ministrado, o espelho está limpo para projetar a luz que Ele é. Deus em nós, e nós refletiremos, testemunhamos a luz desse Deus através da nossa palavra, nosso testemunho e das nossas ações. Então, João Batista era esse refletor, não era a luz própria, mas veio para dar testemunho da luz. O capítulo 2, o tema teológico é o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Sendo o primeiro capítulo, temos o tema teológico, é o Verbo que se fez carne, o Verbo humanizado, o Verbo em nossa realidade. E no capítulo 2, a temática geral é o primeiro milagre de Jesus em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Esse é o tema geral. Temos o segundo tema do capítulo 2, a purificação do templo, e resultado desses milagres, muitos creram em Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 23, se diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os seus sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque os conhecia de todos. Jesus sabia que eles eram frágeis, um dia está para Deus, outro dia está para César. E a teologia de Jesus era para Deus o que é de Deus e para César sempre o que é de César.
Não podemos ser mais ou menos, não podemos ser quase, nós temos que ser sim, sim e não, não. Capítulo 3, que é um tema central, um tema geral, trata da visita de Nicodemos a Jesus, e o tema universal do novo nascimento, da regeneração, do nascer do alto. E esse tema passou a ser fundamento principal da pregação do Evangelho, pois nascer do alto, nascer de Cristo, é superar a natureza adâmica e adquirir a natureza divina, a nova natureza. E Jesus estava em um certo lugar e Nicodemos foi ter com Jesus, quando Jesus estava em casa, ele diz a Nicodemos, era noite, ele diz: Mestre, o Rabi, bem sabemos que vens de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos usou uma temática da lógica, contra fato, não há argumentos. Jesus faz milagres que só Deus pode fazer, logo Jesus era a partir de Deus. E Nicodemos disse: nós sabemos de que tu és vindo de Deus, pois ninguém faz os sinais, ou pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos descobriu, entendeu que Jesus era o enviado de Deus, Jesus era o Messias. E ele falou para Jesus essas palavras, e Jesus em seguida lhe diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, político esperto, crendo nas profecias, esperava que Jesus viesse milagrosamente sacudir o jugo romano e estabelecer o reino em Israel. E Jesus fala de outro reino que não é o reino material. E diz para Nicodemos: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Davi e Salomão, o reino romano, pode ser visto com esses olhos, mas o reino de Deus só pode ser visto com os olhos espirituais, pois ele é espiritual. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar aos ventres maternos, ao ventre materno nascer outra vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A primeira afirmação, Jesus disse, versículo 3, não pode ver o reino de Deus. E na segunda, versículo 4, Jesus já fala a Nicodemos da necessidade de nascer. Nicodemos questiona Jesus, falando das coisas naturais, e Jesus responde no versículo 5: em verdade te afirmo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, temos duas condições aqui, dois verbos, o verbo ver e o verbo entrar. E ver significa discernir, perceber e adentrar. Ver para entrar. Agora, no segundo, ele diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é espiritual. Não é material. Não se conquista com arma, com espada, com soldados, com guerreiros, com bombas. O reino de Deus se conquista pela fé em Jesus Cristo. Muita gente que lê a Bíblia para fazer pesquisas, para fazer polêmicas, por curiosidade, ou que vão para a Bíblia com uma opinião pré-formada, um preconceito, ou um conceito pré-concebido, vão ler ou ver na Bíblia aquilo que suas mentes doentias lhes mostram. Mas aquele que vai para a Bíblia desarmado, tentando entender a revelação que Deus dá dele mesmo através de Cristo, chamada revelação encarnada, com certeza nascerão da água do Espírito e assim poderão ver o reino.
Você que lê a Bíblia tantas vezes, faz teologia e não entende a palavra, naturalmente, porque Paulo diz que o homem natural não ensina as coisas espirituais. Você não vai perceber o reino, não vai entrar no reino, porque você ainda não nasceu da palavra, não nasceu de novo, você é apenas um homem racional, um homem natural. Para ter contato com Deus, para ter conexão com Deus, é necessário nascer de novo para ver e entrar no novo reino de Deus. Então, o tema universal, o tema geral do capítulo 3 de João é o conceito teológico de regeneração, do novo nascimento, da nova natureza. E aqui temos início o processo da salvação, pois lá no capítulo 16 está escrito que quando viesse o Espírito, ele nos convenceria. O Espírito Santo nos convence do nosso estado de perdição e da veracidade da obra redentora de Jesus. E quando eu, pecador, falho, limitado, me humilho, me rendo diante de Deus, o Santo Espírito me santifica ao ponto de eu poder entender que a obra redentora é elocêntrica, é de fora para dentro, não é egocêntrica. O homem não pode produzir sua própria salvação. Isso é a doutrina da nova era, que cada um tem Deus dentro de si. Isso é a doutrina pitagórica, mas não é a doutrina bíblica. O homem está perdido em seus pecados e ofensas. Se ele não crer no processo redentor que Deus aplica através de Cristo, ele nunca se salvará. Pois o que nasce da carne é carne. O que nasce do homem é homem. O que nasce da mulher é humano, mas o que nasce de Deus é divino. Então, se você está na graça, está na fé há muitos anos e você ainda não entendeu esse processo, você não vai ter a paz com Deus, não vai entender a plenitude do Evangelho, porque o Evangelho é espiritual. E para entendê-lo, nós temos que ser gerados pelo Espírito para atingirmos uma condição e uma natureza espiritual. Capítulo 4 de João. Capítulo 4, já repassamos isso, é um texto importantíssimo. Tem o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e aqui Jesus estabelece o conceito do verdadeiro louvor, da verdadeira adoração. E nós já conhecemos, quando a mulher questionava Jesus, qual era o lugar correto de adorar, se era aqui em Betel, no poço de Jacó, ou lá em Jerusalém. E Jesus resolve essa questão dizendo que o lugar da adoração não é geográfico, não é material, não é nem Jerusalém, não é nem neste monte, nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade, é no estado de espírito, para que nascer de novo, nascer do alto, nascer da palavra, e em verdade, para aqueles que foram libertos pela palavra, libertos de uma forma falsa, uma forma mentirosa, uma forma inconsequente de viver. Estes praticam o verdadeiro louvor. A palavra louvor vem do verbo latrare, do latim, que significa adorar. Latrare significa adorar, e laudares significa louvar. O verbo louvar ou adorar tem uma conexão. Adorar significa assumir um estado de reverência, de louvor, de temor diante de Deus, e louvar é um estado de gratidão e reconhecimento pelas bondades e os dons inefáveis de Deus. Então, louvor e adoração são duas virtudes cristãs que andam juntos. Ninguém louva sem adorar e ninguém adora sem louvar. Nem sempre louvar significa cantar. Louvar significa exaltar, reconhecer, magnificar, glorificar. Isso pode ser feito através de um canto, de uma oração, em silêncio, cantando através de um salmo ou através de atitude. E adoração aqui significa se prostrar diante de Deus de forma humilde, lhe rendendo um louvor absoluto e um temor inquebrantável, inquestionável. E Jesus diz: Deus procura para si. Virá a hora, e já chegou, na qual Deus procura para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a igreja louva ao Senhor com humildade,
com fidelidade, o Espírito Santo se manifesta e a cura, a batismo, a milagres em meio ao povo de Deus. Alguns irmãos me contaram que quando a Igreja Madureira começou aqui em São Paulo, na Rua da Glória, ali próximo do Minhocão, no centro de São Paulo, quando o pastor Macalão cantava esses hinos lindos da harpa e tocava com seu violino, mudos e paralíticos eram curados, mudos gritavam louvando ao Senhor, cegos da nascença abriu os olhos para ver a glória de Deus. É quando Deus habita entre os louvores. Nem todo canto, festival de música, nem todo encontro evangélico representa o verdadeiro louvor. Podemos ter a mais fina música evangélica sem que seja louvor. O louvor é sempre uma atitude de reverência, de respeito, de temor diante do Deus eterno, diante da sua grandeza, da sua majestade. Então, quando Apocalipse diz, temer a Deus e dar glória, temer é reverenciar, e da glória é reconhecê-lo em suas majestades, em suas grandezas, em seus atributos absolutos. Então, o capítulo 4 do Evangelho segundo São João nos traz essa linda lição da verdadeira adoração e, consequentemente, do verdadeiro louvor. Deus é Espírito de Jesus. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 4:24. Em espírito e em verdade. Esse espírito é a nova natureza reconstruída, construída em nós, e em verdade é nosso estado de liberdade que atingimos segundo a verdade do Evangelho, especialmente a revelação encarnada, que é o testemunho que Jesus dá de Deus, Jesus humanizado, e a revelação escrita ao longo das Escrituras Sagradas, e esse, em verdade, está ao lado do certo, em lado de Deus, no projeto de Deus, no plano de Deus, nas medidas de Deus. Então a mulher respondeu para Jesus, eu sei, nós cremos que há de vir o Messias. Muita gente cria no Messias, como muita gente crê ainda hoje no Messias. Muita gente espera que Jesus um dia volte, mas o problema está ou não preparado para a vinda do Messias. Jesus fala, sou eu quem fala contigo. Às vezes, Deus se revela a você pelas Escrituras e você não o percebe. Irmãos, temos que nos humilhar diante de Deus, pois nós somos como cinza e pó. Como a erva que de manhã se arranca e à tarde seca e se joga no fogo. Somos humanamente transitórios, provisórios, somos como a lâmpada que se apaga, se esvai, como a sombra que desaparece através do afastamento do sol. Então, nós precisamos entender o processo da manifestação do Logo Eterno, do Verbo Eterno, entender que Jesus se manifesta no primeiro milagre em Caná da Galileia, é entender a necessidade da regeneração, do nascer do novo nascimento, para ver e entrar no reino de Deus. E agora nós precisamos praticar o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, pois Deus procura para si adoradores que assim o façam, ou seja, que o adorem em espírito e em verdade. Você que se diz levita, adorador, como é que está a tua vida? Você é de fato uma luz? Você é um espelho, um farol que reflete a glória de Deus através dos louvores, através da adoração, através da sua vida? Se sim, parabéns. Se não, há tempo de nos prepararmos para atingirmos esse padrão, esta necessidade de sermos verdadeiros adoradores, pois assim Deus o quer, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ainda no capítulo 4, temos a conversão dos samaritanos. Muitos creem em Jesus Cristo, através do testemunho que a mulher dá de Jesus. Eles vêm ver Jesus e vendo a Jesus, disseram-lhe, agora nós cremos não só
pela palavra da samaritana, mas porque ouvimos ele falar diretamente. Se você conhece a Jesus de ouvir falar, você precisa ter um encontro pessoal com ele. Se você é cristão, porque o pastor intermedia a você diante desse orando por você, o padre, qualquer outro líder religioso, você precisa ter uma vida própria no seu caminhar com Deus. Precisa crer em Jesus Cristo e ter suas próprias experiências com Jesus de Nazaré. Na sequência, no capítulo 4, ainda temos um milagre, a cura de um oficial do rei, que é a manifestação milagrosa de Jesus, a segunda vez que se manifesta através da cura, e ele, como o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o profeta Isaías fala lá no capítulo 53, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tanta gente precisando de paz em tempo de Covid, tempo de guerra, tempo de crises, mas a paz que a gente precisa não está apenas no emprego, não está apenas no plano de saúde, na casa própria. A paz que nós precisamos se revela em Jesus Cristo, por isso ele fala em João 10, 27, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. O mundo dá a paz social, quando dá. Mas a paz que Jesus é a reconciliação e a reaproximação entre um pecador perdido e um Deus santo, amoroso, que nos quer resgatar e o faz sempre nos aproximarmos do seu Filho, Jesus Cristo, que é a ponte, é o caminho que liga os céus à terra, que liga o homem ao verdadeiro Deus, ou liga Deus ao homem necessitado e perdido. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vem ao Pai porque Jesus está revelando ao Pai o caminho que nos conecta com Deus, a verdade que nos liberta do nosso estado bestial e adâmico de viver, e a vida que nos imortaliza de uma vida transitória para a prospecção ou a condição de vida eterna. Como é que está a sua vida? Você está desegrejado, está congregado, está culpando todo mundo? Como está a sua vida? Nós precisamos nos reconciliar com Deus e passarmos a sermos verdadeiros adoradores. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Capítulo 5, um capítulo de milagre, mas conceitos teológicos. E, passar dessas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus foi para Jerusalém. E havia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado hebraico Betesda, qual tem 5 pavilhões, ou 5 alpendres. Ali tinha uma multidão de pessoas enfermas, cegos, coxos e tantos outros. E eles criam. Havia uma crença que esperasse mover as águas, porque um suposto anjo descia para agitar as águas e que o primeiro que entrasse no tanque seria curado. Orlando Boy coloca isso como uma crendice popular, e Jesus não aprovou esse tipo de cura, pois ele pega o homem e diz, vai e te lava o tanque de Siloé e você ficará curado. Depois vai e oferece a oferta que Moisés diz. Mas Jesus não aprovou, não colocou o homem nas águas. Jesus o curou. E ele, estando deitado, e não havia ninguém que o colocasse, e Jesus lhe provoca dizendo, você quer ser curado? Jesus pode responder para você hoje, você quer ser salvo? Você pode ser curado? Você quer ser curado mesmo? Ele disse, não tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. A cura de Jesus. Olha, a ação de levanta-te, toma o teu leite e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leite, depois a andar. E ele disse, por isso disse aos judeus que foram curados. Hoje já sabe, não é lícito carregar o leito ou curar. Veja bem, Jesus que curou
Perguntaram ao homem: quem é aquele que te curou? E disse: toma teu leite e anda. O homem andava com o leito na cama, no sábado. E a gente pensa, qual é o mais importante? Curar o homem ou carregar o leito? Mas eles nem se preocuparam pelo milagre da cura, mas estavam preocupados porque o homem carregava uma cama no sábado. Mas quem foi curado nem sabia quem era Jesus. Jesus havia se retirado. Jesus havia se retirado. E mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: olha, que já estás curado. Não peques de novo, para que não te suceda pior. Sabe, irmãos, o pecado engana e destrói. E há doenças que têm origem genética, causas naturais e até doenças advindas do pecado, da culpa. E o homem se retirou-se e disse aos judeus quem era Jesus. Quem era Jesus. Então, o capítulo 5 tem esse fato teológico, a cura milagrosa desse moço, e Jesus explica a sua missão, a sua função. O capítulo 5, versículo 19, ele fala: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vim fazer o Pai. Que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, sendo também o Filho vivifica a quem Ele quer. Queridos, esse poder de ressuscitar, curar enfermos, também foi atribuído aos pastores, aos obreiros. Nem por isso o pastor se torna Deus. Mas Jesus não fazia milagres apenas porque era profeta. Ele disse que tudo quanto o Pai faz, o Filho pode fazer. Então ele tinha condições de fazer estes milagres porque ele disse: eu e Pai somos um. Ou seja, o Espírito de Deus estava nele, revelando em sua vida os mesmos milagres que só Deus poderia fazer. E Jesus nos desafia dizendo: estes milagres seguirão aos que crerem, e quem crê em mim fará maiores milagres. É um desafio enorme. Crente que crê em Jesus Cristo fará as obras que Jesus fez e não poderá fazê-las maiores ainda. E temos visto muitos milagres em nossas vidas e na vida de muitos missionários e missionárias que servem a Deus ao redor deste mundo. Então nós estamos no capítulo 5 com esse conceito teológico da missão de Jesus, o que ele veio fazer, porque ele faz, e diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus sempre sacrificava de Deus, sem buscar glória para si. Então, seu testemunho era e é verdadeiro. Você conhecer Jesus, vai percebê-lo através dos seus ensinamentos. O outro é que testifica ao meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Quando veio João Batista batizou a Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele e ele disse: esse é o meu filho amado, a ele escutai, a ele ouvi. De forma que conhecer o Jesus de Nazaré é perceber o que as Escrituras diz dele, que ele fala sobre si e sobre o Pai. Continuando, ele diz, o capítulo 5, versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele o enviou. Lá em João 17, 3, temos o conceito geral de vida eterna, quando Jesus fala: a vida eterna é esta,
que creio em ti só, como Deus único e verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem tu enviastes, a quem tu mandastes. Então, esta escritura mostra que o testemunho de Jesus é verdadeiro, pois crendo nele e naquele que ele o enviou, nós estamos tendo a Deus como verdadeiro, porque Deus dá testemunho dele mesmo através de Jesus Cristo, nas obras, na palavra e nos ensinamentos. A vida eterna é esta, que creio em ti só, como Deus único e verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então ele continua: se eu testifico a respeito de mim, meu testemunho não é verdadeiro. O 34 fala: eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvo. Salvo. João, ele está fazendo de João. João era, olha que lindo, João era a lâmpada que ardia, iluminava a vós. E vós quisestes por algum tempo alegrar com a luz que ele era, com o brilho que ele dava. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse são essas que dão testemunho de mim e a respeito do Pai. Fantástico, lindo demais. Também, 38, não tendes a sua palavra permanente em vós. A crença que Deus enviou Jesus e aceitá-lo como Redentor, que faz com que a palavra permaneça em nós. E se a palavra permanece em nós e nós nele, nós daremos frutos, porque a palavra é vida, a palavra é luz, e com certeza teremos a salvação pelo seu nome. Ele diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Tantos cristos vieram, tantos falsos cristos vieram, dizendo que era o Messias, que era o Cristo. Judeus chegaram a crerem nele, como Barrabás era um desses revolucionários. Teudas era o outro revolucionário, e creram neles. Mas Jesus, que fazia as obras do Pai, não teve a aceitação nem a aprovação dos judeus. Um tema teológico do capítulo 5 é bem extenso. Jesus fala da sua procedência do Pai, da sua missão, porque ele veio, o que veio e para que veio, e não dá testemunho de si mesmo, mas Deus é quem dá testemunho dele. Capítulo 6 do Evangelho de João, temos alguns temas teológicos. O primeiro deles é a multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães. E esse milagre é grandioso, pois depois que as pessoas comeram, quando já estavam fartos, disse Jesus, capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada que sobraram. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Alguns estudiosos falam que era só homens abaixo de 50, maior de 20 anos, contando por 4, acima de 20, abaixo de acima de 50, abaixo de 50, acima de 20, ou acima de 50, abaixo de 50 e abaixo de 20, então tem uma somatória aproximadamente de 20.000 pessoas. Todos comeram pães, todos comeram peixes, e sobraram 12 cestos grandes de pães. Não dá vontade de ter fé, meus queridos? E ele multiplica esses pães, multiplica esses peixes, e vai revelar o pão da vida que ele é. Ele anda sobre o mar, versículo 18, versículo 16, anda sobre o mar. Jesus começa a se revelar no versículo 22 como o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara ao outro lado do mar
notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viram a multidão, Jesus, que não estava ali, com seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Olha que interessante, Jesus respondeu-lhes: na verdade vos digo que vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Veja, irmãos, às vezes você vai para a igreja, não porque você crê em Jesus Cristo, porque você vai atrás do milagre. Você pode até receber o milagre para cura, para o emprego, mas não vai alcançar a salvação. E antes de ser alguém que opera milagres, Jesus é o salvador das nossas almas. Não podemos ser como esses judeus que foram atrás de Jesus por causa do pão que perece, e não porque creram de fato em Jesus Cristo. E aqui começa a grande revelação do pão da vida que Jesus é, discutindo com os judeus a respeito do maná que Moisés deu, pois todos comeram do maná, passaram o batismo na nuvem e morreram. Jesus contrasta o pão que ele é com o maná que Moisés deu. E ele diz: porque o pão de Deus é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. De novo, os judeus interessados em não trabalhar disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. A mulher samaritana, no capítulo 4, falou: Senhor, dá-nos desta água para que eu não volte aqui para buscá-la. Agora os judeus dizem: Senhor, dá-nos sempre deste pão, que não tem custo, não tem preço. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, não um pão de cevada. Quem crê no Filho do Homem, quem aceitar Jesus Cristo, vai viver deste pão. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Ele sacia a nossa sede e sacia a nossa fome. Por isso ele é um Salvador suficiente, sem precisar de complemento, sem precisar de reza a Maria ou qualquer outra coisa que as pessoas têm que colocar na fé, fazer regressão, veredas antigas, cura interior, porque acha que Jesus não é um Salvador suficiente. Declarou-lhes Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, ou seja, terá necessidade de outra religiosidade, porque terá a sua sede de justiça saciada. E quem crê nele não terá sede de outra religiosidade, porque ele é pão, ele é água que mata a nossa fome e mata a nossa sede. Quantas vezes você já leu o Evangelho de João? E o tema é muito profundo. Conta uma discussão dos judeus. Ele dizia: como é que este é filho de José? E ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode ver a Jesus se não for revelado pelo Espírito Santo e vir a ele. E eles questionavam, dizendo: mas como é que este pode dar sua carne a comer? E na verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você almoçou hoje? Daqui a pouco você vai com vontade de comer de novo. Com panetone, depois você tem sede de comer queijo. Com macarrão, depois você tem fome para comer feijoada. E vamos assim, você toma refri, tem sede de tomar água, sede de suco, vamos de sede em sede, de fome em fome. Mas quem comer do pão que Jesus é, terá vida eterna, não terá necessidade de outro Salvador, porque ele é um Salvador inteiramente suficiente. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais já comeram o pão e morreram, pereceram.
versículo 51 do capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida dos homens é a minha carne. Todo simbolismo da ceia, por ser ele o poder pascal, como João profetiza no capítulo 1, versículo 29 desse evangelho, capítulo 1, versículo 36, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro é que dá a sua carne simbolicamente pelo mundo, e para termos parte com ele, temos que comer da sua carne simbolizada na ceia e beber do seu sangue representado no vinho. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Você se nutre e se alimenta de quê? Jesus é o único que pode nos imortalizar. Crer nele, guardar a sua palavra, participar dos sacramentos, ceia e batismo são os elementos suficientes para irmos para os céus. Só tem 2 sacramentos, que é ceia e batismo. Meio de graça, oração, unção com óleo, etc. Mas sacramento só ceia e batismo. Eu preciso me batizar para poder ceiar. Se eu sou batizado, eu não posso deixar de ceiar. E os milhares de irmãos desigrejados vão ser orientados, pois nós já criamos a Assembleia de Deus Online, através da qual estamos ministrando esses cursos, em convênio com a Faculdade Beth Shalom e Paulo Goianazes, e você que se sente despastoreado, desigrejado, fora da comunhão, você pode fazer esta reconciliação, entrar no seio da comunhão com o Pai Celestial, para comer do pão que Ele é e beber da água que Ele nos dá. E assim, muitos dos seus discípulos disseram: duro é ouvir esse discurso. Muitos escandalizaram. E Jesus acrescenta dizendo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A carne é a nossa condição humana e material. Mas as palavras de Jesus geram vida em nós. E não só a vida física, mas a vida que transcende para a vida eterna. É a imortalização das nossas almas. E aqui, mesmo diante de toda essa revelação, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Escandalizaram, porque ele pregava outro simbolismo da ceia, outro simbolismo da Páscoa, quando diz para os judeus que verdadeiramente sua carne é comida e o seu sangue é bebida. Capítulo 7, o tema teológico, o capítulo 7 é um tema que traz muitas verdades próprias do Evangelho de João. Aqui ele fala a festa dos tabernáculos, a controvérsia entre os judeus e a revelação sobre os guardas que mandam prender a Jesus. Quando os guardas vêm prender a Jesus. Vejam, logo ainda, a perseguição se inicia por conta dos milagres. Pois Jesus curava no sábado, Jesus fazia milagres e tudo isso afrontava os oficiais religiosos que não entravam no reino e nem deixavam os outros entrar. E no 37, ainda no capítulo 7, 37, Jesus se revela como a fonte da água da vida, pão do mundo e a água da vida. 3 elementos: a carne que alimenta, o sangue que é bebida e a água como fonte. Jesus como a fonte da água da vida, ou água viva. No dia seguinte, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede de justiça, tem sede de verdade, tem sede de perdão, tem sede de salvação, tem sede de libertação, tem sede de superação de uma vida de perdição, uma vida de derrotas, uma vida de enfermidades, crê em Jesus Cristo. Ele fala: quem crê em mim, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, você terá o Espírito Santo em sua vida e você será também um distribuidor da água que Jesus é. Você será um refletor da luz que Jesus é. Através da sua vida, da sua pessoa, outras almas serão salvas, vidas serão curadas, e você será, assim, o instrumento de Deus. Então, a condição para ter paz interior é vir a Jesus, está nele. Pois quem crê nele, do nosso interior, fluirão rios que saltarão para a vida eterna. Veja o 39, ele diz, isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É lindo demais aqui, meus irmãos. Quando o Espírito Santo age na pessoa arrependida, justificada, regenerada, o Espírito produz nela o novo nascimento, ela se desarma, psicologicamente falando, e fica pronta para ser guiada, conduzida como uma pequena criança diante de Deus, diante da sua palavra, diante do seu servo. Então, vamos buscar o Cristo de Deus. Vocês estão lendo o livro todo. É interessante os irmãos lerem o livro todo para alcançar esta bênção. Nós estaremos fazendo um fechamento dessa aula no capítulo 8, que é o livro que fala da verdade que nos liberta. Mas vocês irão ler, estou fazendo uma somatória aqui, um resumo dos temas teológicos. Lá no capítulo 8, Jesus liberta uma mulher adúltera. A mulher foi apanhada em flagrante pecado de adultério, foi trazida para Jesus para ver o juízo que Jesus faria. Olha que interessante, o discernimento de Jesus. Se Jesus dissesse apedreja, ele estava indo contra ele, pois ele pregava a piedade. Se ele dissesse não apedreja, ele estava indo. Se ele dissesse não apedreja, ele estava indo contra a lei mosaica, que pune com morte o adultério. Bem interessante, né, meus irmãos? Então Jesus não foi contra ele, nem foi contra Moisés, mas ele vai contra as pessoas de coração duro e disse-lhes: aquele ou aquela que não tiver pecado, seja a primeira ou o primeiro ali a tirar pedra. Começaram a se autoexaminar e verificaram que nenhum estava apto ou digno de atirar pedra naquela mulher. Hoje, muitos de nós fazemos juízos temerários, tentando julgar os irmãos em suas fraquezas ou julgar as pessoas não crentes, mas nós não somos elevados à categoria de juízes de ninguém. Somos apenas somente servos, servos do servo do Senhor. Então, nessa tarde, veja o que Jesus fez. Quando eles trouxeram a mulher, disseram, na lei de Moisés está escrito que ela seja apedrejada. O que é que tu dizes, mestre? Ele dizia isso, tentando-o para ter do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse muito na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar a pedra. Tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles a resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um após outro, começando pelo nós ver até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio deles. Erguendo-se Jesus, não vendo mais a ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus ministra a libertação, dizendo: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ele nos liberta da doença, da condenação, mas nos dá a opção de escolhermos, de não pecar. Não peques mais, para que não suceda pior. Ele disse isso para o paralítico no capítulo 5, agora diz para essa mulher aqui, adúltera, e Jesus apelou para a consciência dessa gente, e ninguém se sentiu digno de apedrejá-la, de matá-la. Hoje, há tanta gente que julga,
tanta gente que quer condenar, tanta gente que quer o veredito, quer dar o veredito de liberar ou não a entrada do outro nos céus. Mas, irmãos, pecado confessado é pecado perdoado. Eu não posso me estribar nisso para continuar pecando, mas você tem confessado os seus pecados, creia que Deus já te perdoou. E aí, você vai fazer um exame de consciência, como todos esses fizeram. É uma ação de uma profundidade psicológica muito interessante. Jesus usou aqui a inteligência emocional, a inteligência verbal, e apelou para a consciência daqueles que ninguém se sentiu digno de condenar a mulher. Outra verdade teológica é sobre a luz do mundo. 8:12, de novo, ele lhe falava, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A luz que ele é luz enquanto causa. Já falei disso. É luz enquanto causa. Luz enquanto fonte. E nós somos refletores. A luz que está em nós não tem a origem em nós mesmos. A luz que está em nós é a luz que tem a origem nele. Ele disse em outro texto, quem me segue não anda em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Você segue a Buda, você segue a Maomé, a Confúcio, a Allan Kardec, a quem você segue? Mas se você seguir a Jesus, você anda na luz, porque ele disse, quem me segue não andará nas trevas, porque eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. Queridos, continuemos a estudar o Evangelho de São João, e você tem do capítulo 9 até o capítulo 17, até o final, para fazer o levantamento dos temas teológicos e também, onde aparecer, você vai ler o livro devagar, onde aparecer a palavra Jesus, a palavra Ló, a palavra Filho, você vai transcrever para um caderno. Vai ser um estudo maravilhoso. Deus abençoe a todos. Um abraço forte do irmão que divulga esses cursos para as pessoas, são novas convertidas, pastores que querem fazer uma reciclagem. Venha participar dos cursos da Faculdade Evangélica Beth Shalom em convênio com o Polo Metodista de Guaianazes. Um abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.